Estou muito feliz, muito emocionado de poder conversar com vocês através desse culto. Eu e a Ruth, nossos filhos, estamos muito felizes de poder falar com você, a querida Igreja Brazilian Temple, muitos amigos, muitos irmãos e irmãs, vocês são também a nossa família. Nós temos uma história de vida muito rica, muito grande, com o sul da Flórida e principalmente com vocês. E nesse momento que estamos vivendo um mundo diferente, um novo normal, como é muito falado hoje, a gente poder se comunicar através desse vídeo. Quero agradecer muito ao convite do pastor Jefferson e também da Neide Lima, de poder estar com vocês aqui, relembrando as promessas de Deus, no momento crítico da história, em que a palavra de Deus, que o poder do Evangelho nos une como uma família, para nós refletirmos, repensarmos a nossa existência, o nosso propósito de vida e, acima de tudo, para a gente acalentar no coração a esperança do retorno de Jesus em glória, de lembrar que o Senhor logo vem. Esse é o nosso desejo nessa manhã. Eu quero convidar você para orar comigo, para a gente iniciar essa reflexão na palavra de Deus, onde nós vamos estudar algumas mensagens interessantes sobre o Salmo 121, onde temos a pergunta: de onde me vem o socorro? Ore comigo. Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar com a igreja do meu coração, com pessoas que nós crescemos juntos, com pessoas que nós vimos a sua vida sendo transformadas, o poder do Evangelho alcançando o coração de muitas pessoas no sul da Flórida. Queira abençoar-nos nesse momento, no estudo da Tua Palavra, que as reflexões dos Salmos nos abençoe a termos serenidade, a termos paz, termos confiança plena, temos dignidade, saber como lidar com os momentos cruciais que estão diante de nós. Abençoa-nos, que o Teu Espírito Santo tenha prazer de iluminar nossa mente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje está no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é considerado o livro com maior quantidade de textos, de capítulos, que são 150 salmos. Ele é o inário da igreja, é o livro das orações, onde nós encontramos ali mais de 73 orações escritas por Davi, um homem que, segundo o próprio Deus, andou e viveu conforme o seu coração. Essas contribuições das orações, elas são muito importantes para a nossa formação espiritual. O livro dos Salmos contém o texto mais longo, que é o Salmo 119, construído em cima das 22 letras do alfabeto hebraico, como também o trecho mais curto, que é o Salmo 117, que está no meio da quantidade de 1.189 capítulos que a Bíblia tem. E interessante, pasmem, o meio da Bíblia, de todos os versos, está no Salmo 118, verso 8. Olha que interessante o que diz o Salmo 118, verso 8. Ele diz assim, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Esse é um convite nesse momento que a gente está vivendo, de confiar e buscar refúgio no Senhor. Vocês estão vivendo em meio, além da pandemia, de outras situações extremamente tristes, de violência, de preconceitos, de racismos, de quantas injúrias o ser humano tem enfrentado e tem produzido. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Mas Jesus diz assim: o mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós estamos aqui para ser esse sal da terra, esse tempero da graça, do amor de Deus, da serenidade. Nós estamos aqui para dar lucidez, somos aqui como luz para ajudar aqueles que estão cabisbaixos, aqueles que estão sem esperança. E você que está vivendo aí como imigrante ou como cidadão, não esqueça que Deus tem um propósito na sua vida. E é exatamente para esse momento tão tenso da história que Deus precisa que o seu povo seja uma testemunha da graça, da paz, da reconciliação, da bondade. Que Deus nos ajude em tudo que nós fizermos, nós podemos trabalhar nessa dignidade. Os Salmos é o livro mais citado no Novo Testamento. A palavra louvai ao Senhor, ela praticamente aparece quase em todos os Salmos. A palavra aleluia ou louvor, ela aparece 175 vezes nos Salmos. A palavra salvação, ela aparece mais de 60 vezes.
O livro dos Salmos é o único da Bíblia que começa com a palavra bênção, bem-aventurado. Ou seja, um convite para nós andarmos sob a bênção de Deus. Os Salmos nós encontramos nesse livro todas as principais grandes doutrinas e as 28 crenças que nós professamos como cristãos adventistas do sétimo dia. O Salmo 121, conforme nós vamos meditar hoje, ele faz parte de uma coleção de salmos chamados Salmos de Peregrinação, ou Salmos de Degraus, ou Salmos de Romagem. Esses salmos, geralmente, eles são curtos, eram cantados de memória pelo povo de Israel nas suas caminhadas, principalmente nos períodos que iriam festejar a Deus no templo ou mesmo antigamente no santuário, dependendo no período que aquele salmo foi escrito. O Salmo 121, não temos o seu autor, mas eu imagino que possivelmente tenha sido Davi o autor desse salmo. E ele diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua pela noite. O Senhor o protegerá de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse salmo muitas vezes era usado na minha casa como uma oração. Até mesmo deixava-se a Bíblia aberta nesse salmo como símbolo de que nós confiamos na proteção, no cuidado de Deus. Esse salmo ele tem duas estrofes, nos dá algumas lições interessantes. A primeira delas, o verso 1 e 2, vem a pergunta, quando eu ergo os meus olhos e olho para os montes, é lógico que vocês aí na Flórida não tem como olhar para montes, porque nós não temos praticamente, são planícies. Mas eu poderia dizer assim, quando eu olho para as turbulências do mundo, para as injustiças que o mundo está enfrentando, para as enfermidades, as pandemias, para o desafio econômico, o desafio de tantos outros desafios, até mesmo alguém que está passando por uma situação de perda familiar. Quando eu olho para essas circunstâncias e pergunto, de onde me vem o socorro? A resposta do salmista foi, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A escritora Ellen White, que é comum para todos nós, como educadora, ela diz assim, nosso Senhor se adapta para as nossas necessidades especiais. Ele é como uma sombra que está à nossa direita. Ele caminha ao nosso lado, pronto para suprir todas as nossas necessidades. Ele vem muito perto daqueles que estão engajados no serviço para com Ele. Ele conhece cada um pelo nome. Que segurança temos no cuidado amoroso de Cristo para conosco. Graças a Deus que o Senhor nos deixou essa palavra de esperança. Nós precisamos, como seres humanos, pelo menos de 3 coisas para que a gente possa prosseguir. Nós precisamos amar e ser amado. Nós precisamos fazer alguma coisa importante na vida e precisamos de ter esperança. E esse salmo nos convida, nesse momento crucial da nossa história, ou o que está acontecendo, seja no Brasil ou seja aí com você, ou para onde você estiver assistindo esse vídeo. Olhe para Deus, levante a sua cabeça e lembre-se, a nossa redenção, o cuidado de Deus, ele está próximo, ele se aproxima. A segunda estrofe desse salmo começa no verso 3, onde ele nos diz o seguinte, o Senhor não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. É interessante que a palavra protetor, ela aparece 7 vezes, como se o salmista estivesse agora recapitulando nesses versos do 3 ao 8, a ação de Deus de uma semana, ou seja, o Deus que se levanta como protetor cada dia da semana. Algumas coisas que Deus protege, olha, o protetor se mantém alerta, verso 3, o protetor não dorme, verso 4, o protetor é presente, verso 5, ele protege dos ferimentos do sol e da lua, verso 6, ele nos protege de todo o mal, ele protege a nossa vida, verso 7, e finalmente, ele protege a nossa saída e a nossa chegada. Como se o salmista estivesse reconhecendo
que do domingo ao sábado o Senhor não se ausenta de se levantar e proteger. Mesmo quando nós temos que enfrentar a separação da morte, a saudade de um ente querido, Deus está cuidando de nós, porque no tempo oportuno o nosso Redentor levantará, nos dará a ressurreição. A gente não precisa perder a esperança e não precisamos voltar o nosso olhar contra Deus. É interessante que, quando eu penso nesse salmo, eu lembro de 7 lugares especiais de montanhas que Deus visitou a gente e nos deu esperança. Eu começo com você com a história de Noé. Quando terminou o dilúvio, quando o mundo de então passou a ser um novo mundo, aquele mundo belo criado por Deus, ele se encerrou. E agora tem um mundo totalmente modificado pelas tempestades do dilúvio. Depois de 40 dias e 40 noites de chuva, depois de vários meses, agora secando a terra, a arca para-se sobre uma cordilheira de montanhas, que é conhecido como Monte ou Lugar de Ararat, na divisa entre a Turquia e os países ali da Rússia e Armênia, assim por diante. Naquela região, a arca parou, a porta se abriu, Noé saiu com a sua família, os animais saíram, o mundo era diferente. Ali Noé fez um altar a Deus. Deus se apresentou a ele com suas palavras, deu a mesma bênção que havia dado a Adão. Agora Noé tem a responsabilidade com seus filhos de povoar a terra, de tornar fecundo as gerações, de geração em geração povoar esse planeta. E olha que interessante, o Ararat, em Gênesis 8, verso 4, é a história do nosso recomeço. É o lugar onde todos nós que estamos vivos hoje tem o nosso ponto de encontro. Por isso que nós somos uma grande família. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros, nos reeducar ao respeito uns aos outros, porque todos nós viemos de Noé e da sua esposa. Nós tivemos o privilégio de Noé ter o recomeço. Quando você olhar para as suas dificuldades, as suas montanhas, e não encontrar sua identidade, não encontrar esperança, lembre-se que um dia, numa montanha, Deus parou um barco e dali ressurge a humanidade. Mais à frente, uma outra montanha que me chama a atenção é a que está em Gênesis 22, verso 2, que é as montanhas do Moriá. Ali um dia, Deus chamou Abraão. De uma madrugada ele se levantou com seu filho de 14 anos, Isaque, e disse: vamos ao Moriá, fazer um altar ao Deus que me apareceu e sacrificá-lo, e fazer sacrifícios a ele, ofertas ao Senhor. E Isaque ajudou seu pai levando lenha, levando os elementos para formar aquele altar, o próprio fogo, mas uma coisa eles não tinham: o cordeiro. E quando Abraão chega ao topo da montanha, ele explica: meu filho, você é o cordeiro, eu precisarei sacrificar você. E nesse contexto, quando Isaque sobe ao altar para ser sacrificado, Jesus diz assim: Abraão se alegrou quando viu meu dia, porque naquele momento Deus apresentou para Abraão um cordeiro. E aquele cordeiro é o substituto de Isaque. Ele vai ser colocado no altar, ele vai ser sacrificado. Aquele cordeiro representaria o Messias, o Salvador, o Deus que se fez semelhança humana, que tomaria o nosso lugar. Quando nós olhamos para as montanhas e dificuldades, para os nossos medos e desafios, lembre-se de que Jesus tomou o seu lugar. Como diz Isaías 53, ele tomou sobre si as minhas enfermidades, os meus pecados, as minhas iniquidades moeram Cristo. Ele voluntariamente se entregou por minha vida, pela sua vida. Portanto, quando eu olho para o Moriá, eu me alegro, porque Deus, sobre as montanhas, ele veio para substituir a minha vida de sacrifício pelo cordeiro. Quando eu vou mais à frente, já passados-se muitos anos, mais de quatro séculos, nós vemos agora Moisés com o povo de Israel junto ao Monte Sinai. E ali Moisés sobe, passa 40 dias e 40 noites. Moisés tem grandes revelações, tem a revelação da glória do Pai. Ali o próprio Deus escreve com o seu dedo nas pedras os 10 mandamentos, as 10 palavras. Ali Deus dá muitas orientações escritos para Moisés. E ali Deus estabelece a aliança conosco. Deus renova o seu pacto de fidelidade, de amor, de resgate para com a humanidade.
Ali naquele deserto, Deus pronuncia suas palavras como se fosse para a totalidade do mundo, para que Israel pudesse carregar os seus oráculos. Quando você olhar para as montanhas, não veja como os salmistas viu o sacrifício aos ídolos, quantos povos usavam as montanhas para adorar outros deuses, mas olhe para as montanhas e veja ali a possibilidade de você ter um encontro com Deus, de você ver a glória de Deus, de você confiar num Deus que se fez como nós, semelhança a nossa, que organizou uma aliança e nos fez esse pacto de amor, de cuidado conosco. Quando nós vamos mais à frente, em Deuteronômio capítulo 11, verso 29, já quase na final da jornada de Moisés, 40 anos andando com aquele povo para chegar na terra prometida, Moisés tem o privilégio de colocar o povo diante de duas montanhas, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Conforme Deuteronômio 11, 29, o Monte Gerizim é o Monte das bênçãos, das promessas de Deus. Moisés faz o povo repensar a sua jornada, a sua história, quantas bênçãos Deus tem, como faz para viver essas bênçãos, quais são as condições dela. É muito importante quando nós olhamos hoje para os nossos desafios, nós lemos as promessas de Deus, nós lemos elas para os nossos filhos, nós contarmos para os outros a nossa história. E eu quero lembrar você, que está hoje assentado nesta igreja, acompanhando ela. A Brazilian Temple é uma história de vida, de que Deus entregou para nós grandes privilégios, Deus nos abençoou. Eu lembro quantas orações foram feitas neste lugar. Esse lugar foi conquistado com muita ajuda, com todo mundo contribuindo para nós comprarmos essa terra. Anos depois, nós fomos impedidos de construir esse lugar, mas com oração, com dádiva, com união, com humildade, com a visita aos vizinhos, a cidade se tornou favorável a nós. E hoje a gente pode ter uma igreja que já completa mais de uma década de existência, porque ali Deus ordenou a sua bênção também. Ela é resultado do esforço. Cada pessoa que faz parte dessa comunidade, talvez você não saiba, mas você faz parte de um povo que Deus escolheu abençoar. Então não se esqueça disso, que quando você tiver dificuldades, olhe para a montanha da bênção, olhe para o tamanho do seu Deus, não o tamanho do seu desafio. Mais à frente a gente encontra em 1 Reis capítulo 18, verso 20, o Monte Carmelo. Quando o povo, depois de usufruir tantas bênçãos, de agora ter reis e rainhas, muitas vezes quando a gente tem bênçãos, a gente se esquece de onde elas vêm, de onde elas provêm. Esquece do autor da dádiva. Quantas vezes eu lidei com imigrantes que apareciam nos cultos de oração da igreja, pedindo um trabalho, clamando a Deus por um lugar para morar, por uma ajuda. E logo depois que começa a progredir, o primeiro culto que a gente abandona é o culto da oração, é o culto da fé, é o culto de agradecer a Deus. Quantas vezes nós prometemos coisas para o Senhor e quando a vida muda, quando a gente consegue a documentação, quando a gente consegue um casamento, quando a gente consegue desenvolver um projeto de empreendedorismo, quando a gente começa a prosperar, a primeira pessoa que a gente esquece é o próprio Deus. Quando você estiver assim, olhe para o Monte do Carmelo. Deus precisou levar ali os profetas a Baal. Eles não puderam trazer as chuvas, mas Deus tinha um homem chamado Elias, que levantou um altar, que colocou a madeira, que mandou atear água muitas vezes, colocou o cordeiro, e ali, com uma oração simples, Deus o ouviu. E ali ficou visível a manifestação de que o Senhor é Deus, que Jeová é Deus, que Ele é o Rei dos Reis, o soberano da nossa vida. Quando você estiver em dúvida, olhe para esse Deus que deu a vida por você. Portanto, em nossa caminhada, nós chegamos ao Monte do Calvário, a região do Gólgota, fora dos portais de Jerusalém. Conforme diz Mateus 27, 33, naquela montanha, Jesus foi enterrado com os malfeitores, sua roupa foi rasgada, o seu manto foi preservado, suas mãos foram cravadas por cravos, os seus pés, o seu lado foi atingido por uma lança. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça. Um título foi colocado na sua cruz. Ele morreu no madeiro em nosso lugar. Mas ali de mãos, de braços estendidos para a humanidade, foi alguém que no momento de dor, ele começou pedindo que o Pai perdoasse os seus malfeitores.
Ali Jesus deu a vida por nós. Ali a natureza se estremeceu. O mundo mudou a história. Porque o Calvário seria o nosso lugar. Mas Jesus tomou esse lugar para nos salvar. Quando você estiver passando por momentos difíceis, lembre, Jesus deu a sua vida para que você possa ter dignidade para viver. E por último, eu convido você comigo ao livro de Atos, no capítulo 1, verso 12. Aqui na Bíblia, o livro de Atos são os feitos do Espírito Santo para com o povo de Deus, como a igreja movida pelo poder do Espírito, ela leva a boa notícia para todo mundo. Então diz aqui no verso 12 do Atos, do capítulo 1, então os discípulos voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Ali pertinho daquela cidade, todos podiam ter visto e celebrado o retorno de Jesus para o céu. Mas infelizmente a maioria estava cegado. A maioria estava preocupado com o seu dia a dia. E ali aquele grupo de discípulos de Cristo pôde contemplar, bem perto da cidade, no Monte das Oliveiras, um retorno de Jesus para o céu. E como disse os anjos, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. A terceira vinda de Jesus a essa terra, com a cidade de Nova Jerusalém, com todos os salvos dentro, quando terá o juízo final para todas as pessoas, quando estabelecerá para sempre o seu reino de glória, a sua descida, conforme descreve a escritora Ellen White, na série Grande Conflito, diz que será sobre o Monte das Oliveiras, que tem 4 picos. Ali Deus estabelecerá para sempre a sua cidade. Aqui é uma lembrança de quando eu olhar para os montes, eu lembrar que Jesus vai voltar, que a nossa história tem um final maravilhoso, que o filme da nossa vida vai um dia convergir com a história de Cristo. Nós vamos poder conversar com Ele, nós vamos entender coisas que hoje jamais temos condições de compreender. O que está planejado para você e para a minha vida, que, como diz Paulo, são coisas que ainda não subiu o nosso pensamento. Portanto, nós devemos amar a volta do Senhor, guardar nosso coração. Nesse momento de separação, de pandemia, de violência nas nações, nas cidades, de desavenças, de racismos, de brigas, de confusão, de injustiças sociais, injustiças familiares, Ele está com os dias contados, porque o nosso Deus romperá as nuvens, romperá os céus e voltará. Eu pergunto, quando eu olho para os montes e vejo, quando eu olho para as cidades, quando eu olho para as ruas e vejo tantas situações adversas, da onde nos virá o socorro? Nosso socorro vem do Oriente. Quando Jesus disse que uma pequena nuvem, metade da mão de um homem, vai raiar. Mas enquanto ele não vem, eu preciso ser as mãos de Cristo, ser o caminhar dele, ser as palavras dele, ser a escrita dele por onde a gente for. Eu sei que muitas vezes a gente como humano, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, a gente erra, a gente se exalta, a gente perde a paciência uns com os outros, a gente comete falhas. Mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de participar de um culto, é a oportunidade que o Espírito Santo também nos dá e nos convida para entregar nosso coração a Jesus, para nós dedicarmos nossa vida a Ele, para nós sermos humildes, reconhecer nossos erros e falhas, nos arrependermos dos nossos pecados e dizer, Senhor Jesus, aqui eu estou. Eu estou dessa maneira, eu me achego a Ti com os meus erros e falhas, mas eu desejo ser transformado. Eu quero ser um novo homem, quero ser uma nova mulher, um novo filho, uma nova filha, um novo casamento. Que o Senhor possa renovar as Tuas promessas sobre a minha vida. Que Deus te abençoe. A saudade de vocês é muito grande, mas um dia a gente vai poder conviver lado a lado, para todo sempre. Enquanto isso, façamos o bem. Sejamos o próprio Jesus em vida entre os seres humanos, fazendo o bem, fazendo a diferença. Que Deus te abençoe. Se é o seu desejo viver como um verdadeiro cristão, ore comigo nesse momento. Querido Deus, eu te agradeço pela oportunidade das orações na Bíblia, por nos convidar, nesse momento, a levantar nossa cabeça para Ti, a olhar para a salvação que vem de Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoe o nosso país, perdoa as palavras que falamos ou deixamos de falar, perdoa o nosso silêncio que endossa o erro ou a injustiça. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós tratamos mal uns aos outros,
quando desrespeitamos a dignidade de alguém. Senhor, nos ajude a olharmos para os nossos desafios e não ficarmos paralisados, mas olhar para Ti, que é muito maior do que eles. Que a Tua bênção seja com todos nós, em nome de Jesus.